Ora, 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 se este não é o carro elétrico mais bonito do Brasil, no mínimo é um dos que vai dar mais trabalho para a concorrência. Que carro é este? É o Ora 03 GT. Nós vamos conhecê-lo neste vídeo e também dar a primeira volta. Mas afinal, quais são os atributos do Ora 03 GT? Vamos ver, vamos começar pelo design. O design, ele é uma mistura de Porsche, que você vê aqui, com Mini, né? Essa frente parece uma mistura dos dois. Isso é um pecado? Não é um pecado. Seria um pecado se você tivesse copiado o carro inteiro. Agora, pegar um atributo positivo de um carro e outro de outro e criar um carro diferente, isso é um mérito. E este mérito vai aqui para a GWM com este Ora. Outra coisa que eu quero destacar, reparem como essa parte frontal, ela é muito larga, o carro é bem assentado no chão, né? Isso dá uma certa esportividade para ele. Nesta versão GT, ele ficou mais esportivo ainda, porque tem alguns detalhes de capricho, aerodinâmicos e visuais. Esse detalhe vermelho aqui na parte de baixo, nessa gradezinha frontal inferior, esses detalhes aerodinâmicos na cor preta que tem aqui, nessa parte aqui para a entrada também, para refrigerar as rodas, os freios, o carro realmente tem um impacto visual que vai mexer com o mercado. Tem também essa pequena ondulação aqui, como se fosse, dissesse assim, aqui dentro tem um motor potente, e tem, apesar que isso aqui é um enfeite, né? E outra coisa que eu gostaria de destacar é esse logotipo. Esse logotipo oval é um oval muito diferente daquele oval que a gente estava acostumado lá do século XX, que era o oval da Ford, né? Este aqui é um oval que fica em pé, e o que você tem aqui? Você tem um ponto de exclamação. Por quê? A ideia desta marca Ora, é surpreender. Então a exclamação é uau! E é isso que você fala, que você diz quando você vê este carro pela primeira vez. O Ora também é um carro bastante tecnológico, né? Já no farol você vê aqui esse capricho, né, que a gente se acostumou a ver nos carros da Mini. Esse círculo que tem no farol, ele também funciona como um pisca-pisca, né? Quando você liga o pisca-pisca, ele fica amarelo. Queria destacar também a beleza dessas rodas. Olha só, gente, que beleza. Elas são cromadas, né? Tem um acabamento muito bacana, 5 parafusos, né? 5 furos. O logotipo da Ora aqui, e esse detalhe vermelho, que não está em todas as rodas, mas tem também aqui nas pinças de freio, está muito interessante. E o pneu, ele é aro 18, né? Medida 215/50, então um pneu bem largo para o porte deste carro, e o 50 está de bom tamanho para a proposta também do carro. Continuando no desenho do carro, toda essa parte preta que você vê normalmente em SUVs, mas aqui nesse carro com proposta esportiva ficou muito bom também. Se você observar o carro de lateral, você vai ver que o balanço dele é muito curto aqui na frente e é muito curto aqui na traseira também, né? O balanço é aqui, ó, do meio da roda até o fim do carro ou o começo do carro. Então, ele tem o entre-eixos bem largo, aliás, bem amplo, bem comprido. Isso é bom, mas também não. Por que eu digo que é bom, mas também não? Por um lado, você tem um espaço grande para colocar a bateria no assoalho do carro, porque o carro foi feito a proposta já para ser um carro elétrico. Por outro lado, o carro com entre-eixos muito comprido, ele não é tão bom de curvas quanto é o carro com entre-eixos curto, né? Ele vai melhor em reta, em curvas de alta velocidade e tal. Em curvas assim, sinuosas ele não é tão bom. Mas a gente ainda não conseguiu andar neste carro na estrada, andamos na cidade, tá? Bom, esse carro ele tem duas versões. Uma, né, é a versão mais urbana, digamos assim, e esse é o que tem a bateria com maior capacidade, que é de 63 kWh. Ele tem apenas um motor elétrico, tração dianteira, e esse motor, nas duas versões, ele tem a mesma potência, são 125 kW de potência.
e 250 Nm de torque. É uma boa potência para um carro elétrico. O torque, então, nem se fala. Para vocês terem uma ideia, esse torque é quase o torque de um Fiat Toro, de um Jeep Compass, de um Jeep Commander. É o torque de um carro de um Volkswagen T-Cross Highline, entendeu? É muito torque. Essa potência que eu disse de 125 kW equivale a 171 cavalos para quem não está acostumado ainda com essa nomenclatura de quilowatts. Mas eu sugiro que vocês se acostumem, porque a partir de agora, quando você está usando um carro elétrico, você só pensa em quilowatts. Seja para carregar o carro, para o alcance que você vai ter ou para a potência que você vai utilizar. Então, 125 kW de potência, muito bom para o porte deste carro. Consegue acelerar de 0 a 100 em 8 segundos, ponto 2. Eu tenho 1,82 m, o banco está regulado para a minha altura. E mesmo assim, olha o espaço que tem, um palmo. Muito bom. Dá para ficar aqui no meio também, confortável. Cabe 3 pessoas aqui tranquilamente. Os bancos são macios, acabamento de couro, tem tudo o que você precisa de um carro moderno, tem um teto solar, então não bate a cabeça aqui, ó, apesar de ser um pouquinho, de ser um hatchzinho, né? Você fica bem acomodado. E interessante também o seguinte, o banco ele é ligeiramente inclinado, então você não fica numa posição ruim. Gostoso mesmo, gostei desse carro aqui. E aqui tem esta mesinha prática para quem vai viajar aqui atrás. Um carro decente, muito honesto, para quem quer carregar 4 pessoas ou até 5. Se lá atrás é bom, aqui na frente é ótimo, né? Como eu disse, o banco com boa textura, é um acabamento superior, todas as texturas aqui, ó, de couro, né? Ou alguma coisa que pelo menos parece couro, é muito bem feito. Essa mistura de cores, de preto com vermelho, ficou bem escolhidas também. Essa parte cromada, que é toda a saída do ar condicionado, também ficou boa. O volante de direção, ele é grande demais para o meu gosto e a pegada é um pouco fina, mas ele é elegante, né? Tem aqui essa parte embaixo preta e aqui a parte superior em vermelho, lembra carro de Porsche também, né? A parte dos controles dos vidros também está bem posicionada aqui. É bastante elegante essa parte esse console. Porta-trecos de bom tamanho. Entradas as duas são USB-A, né? Uma é para carregamento, outra para conexão. Tem aqui também o carregador de celular por indução, tem porta-treco, enfim, é um carro bem resolvido aqui. E o que é principal? Uma multimídia bem grande que as pessoas gostam. Mas vamos ver na prática, dirigindo, como que é a experiência de estar aqui dentro, na frente deste carro chinês elétrico. O painel do Hora 03 GT, ele é muito mais próximo do convencional que a gente vê, né? Mais próximo que é um carro da Mercedes, um carro da BMW, do que é, por exemplo, o carro da BYD e da Volkswagen, que usam um painelzinho bem pequenininho aqui na frente, na parte de trás do volante, e esse tem o painel tradicional ali, né? Então eu tenho aqui do meu lado esquerdo a velocidade que eu estou rodando, tem uma barrinha verde que mostra qual é o alcance que o carro tem, está marcando aqui 261 quilômetros, né? E tem o nível da bateria, vai mostrando se está empty, que é o E, ou full, que é o F. Nós estamos aqui com mais ou menos 65% de bateria. Está tudo bem limitado. Nesse primeiro contato com o carro, a gente não pode escolher um trajeto. É mesmo para ter uma primeira impressão. Como que é a sua primeira impressão ao entrar nesse carro chinês? Ele é um carro bem confortável. O espaço é bom. A posição de dirigir também é boa. Para o meu gosto, o volante de direção podia ter uma pegada um pouco mais larga, ele podia ter um diâmetro um pouco menor. Mas isso é uma questão mais de gosto pessoal, isso não vai interferir na qualidade ou na dinâmica do automóvel, tá? Lembrando que este carro tem um motor elétrico dianteiro de 125 kW de potência e 250 Nm de torque. O torque é imediato. Esses 125 kW equivalem a 171 cavalos, se você fosse falar num carro a combustão, né? É bom a gente ir se acostumando com os valores em quilowatts, né? Então 125 kW é uma boa potência. A bateria deste carro, desta versão, que é a topo de linha, tem 63
kWh de capacidade. Portanto, dentro do ciclo WLTP, este carro consegue fazer 400 km, mas a autonomia medida pelo PBEV, que é o ciclo do Inmetro brasileiro, ele ficou com 313 km. Então você vai depender muito da forma como você dirige, para saber quanto que você vai rodar com este carro. Se você for um pé pesado, dirigir sempre com o pé no fundo, tirando bastante potência, você vai rodar apenas 313 km com uma carga de bateria. Mas se você tiver uma direção diferente, mais econômica, você consegue rodar até 400 km. O ACC, que é o piloto automático adaptativo, ele é bastante presente na condução, né? Agora mesmo ele estava pedindo para eu deixar uma distância um pouco mais segura do carro da frente, né? Uma distância maior, e eu vou tirar o pé aqui para ele reduzir a 100. A tela multimídia, ela é bem larga, mas ela fica numa posição que o volante de direção atrapalha um pouco a leitura. Então, aqui seria melhor se a tela fosse um pouco menor e se o volante fosse um pouco menor também. Porque mesmo sendo grande, tem uma parte aqui que você não consegue ver, então você tem que desviar um pouquinho o olhar. Mas são pequenos detalhes que, quando os engenheiros fazem os carros, os designers, eles não conseguem resolver todos os problemas, né? Então, a gente vai apontando depois na utilização as características para ver o que eles podem melhorar. Aqui esses barulhos é tudo do ACC. Vou dar uma acelerada aqui. Estou a 60 e acelerei, e ele tem entrega de torque muito rápida. Eu estou curioso para ver como é este carro num ambiente de curvas, tá? Vamos ver. Eu não quero fazer nenhuma opinião precipitada sobre o carro com relação ao comportamento dinâmico dele, que é um ponto que os carros chineses ainda precisam melhorar. Eu digo isso porque me surpreendeu como o BYD, que é um carro de 350 kW, ou seja, mais de 500 cavalos, ele não é um carro assim muito firme nas curvas. Esse aqui estou andando por enquanto só nas retas. É um rodar suave, viu? Eu estou achando a suspensão dele relativamente macia, mas como eu disse, é um carro assim que anda rápido também. Parece que tem uma boa arrancada, né? A entrega de torque, o torque é bom, 250 Nm, ela é imediata. Esse carro acelera de 0 a 100 km/h em 8,2 segundos. É uma boa aceleração. O que os consumidores esperam de um carro hoje em dia, especialmente sendo um carro elétrico? Bom, em primeiro lugar, um preço acessível. Este carro tem um preço razoavelmente acessível dentro considerando o mercado de carros elétricos, né? Porque os carros ainda são caros, né? Então esse carro tem uma versão de 150 mil e outra versão que passa um pouco de 180 mil. Outra coisa que as pessoas esperam, que seja um carro que tenha uma boa autonomia, que tenha um bom alcance, né? Este carro oferece 313 km, entre 313 e 400. O que significa isso? Significa que você vai ter que usá-lo muito mais na cidade do que na estrada. É um carro que não dá para você viajar tão longe com 313 quilômetros de autonomia, certo? Então ele é mais urbano, ou para viagens próximas, que você tenha um lugar com um carregador rápido, né, de bateria, ou se você vai num trajeto que tenha bastante carregadores rápidos, coisa que infelizmente no Brasil ainda não tem. Então não é um problema do carro, aqui é um problema do país. Outra coisa, as pessoas esperam que o carro seja seguro. Este carro tem 5 estrelas no teste de impacto do NCAP, né? Então ele é um carro seguro. Outra coisa, as pessoas esperam que o carro tenha uma boa conectividade, que esteja adequada com o mundo que a gente vive hoje. Ele tem uma boa conectividade. Mais uma coisa, conforto, sensação de bem-estar a bordo. Isso realmente tem. O carro ele é amplo, ele tem uma boa visibilidade, você não fica claustrofóbico nele. Os bancos são confortáveis, tem um bom espaço, então, e ele é silencioso. O rodar é macio, então esse conforto ele tem. A vida a bordo é boa, né? O ar-condicionado é bom também.
E uma coisa que está cada vez menos em voga, mas que é muito importante para muita gente é bom de dirigir? Na cidade eu posso dizer que é. Ele está andando bem aqui na cidade, né? Então, em termos de circuito urbano, ele está ok, está aprovado. Eu não posso dizer ainda na estrada, porque nós não pegamos uma estrada. Quero ver como esse carro faz curva, como que ele se comporta numa subida de serra, né? Como ele se comporta numa situação que você tem que fazer uma viragem de emergência. Então tudo isso são coisas que a gente vai precisar ainda de tempo para testar neste carro. E uma última coisa que eu colocaria, que as pessoas buscam num carro, ele é versátil, ele é prático, ele é fácil de usar. Como é a usabilidade dele? Bom, esse carro tem 4 portas, ele tem bom espaço para as pernas atrás também, ele tem a visibilidade aqui dos instrumentos é boa. Então acho que nesse ponto também não é um carro que vai trazer problemas, né? Então é questão mesmo de a pessoa entender se ela está preparada para ter um carro elétrico, a bateria, e finalmente começar a contribuir com a redução de emissões de gás carbônico para o planeta parar de aquecer, ou se ela prefere dar um tempo ainda, acha que ainda não é o momento dela, porque o carro ainda é caro. Aí passou uma moto e ele já está mostrando aqui a figurinha da moto lá na frente. Inclusive ela mostra lá, vai pintando, vai piscando na multimídia. As retomadas de velocidade são ótimas. Ele dá aquele zunido. Olha, quem diria que os chineses fariam carros assim, né? É um carro muito bom, realmente. Durante muitos anos, o mercado brasileiro de carros viveu nas mãos de apenas 3 ou 4 montadoras. Agora esse jogo mudou, porque tudo o que aconteceu ao longo do século XX está sendo repensado. O planeta não aguenta mais carros emitindo níveis altíssimos de gás carbônico que causam superaquecimento do planeta, e por isso a indústria todas, inclusive as marcas tradicionais, estão indo para o carro elétrico. O Brasil não pode ficar fora dessa questão do carro elétrico. Por isso, é importante que marcas como a GWM ou como a BYD, marcas que estão investindo para trazer carros elétricos a bateria com um preço mais acessível, sejam sim beneficiadas, se forem evidentemente bons carros. Este aqui, por acaso, é um bom carro, então, no mínimo, vale a pena conhecê-lo.